Teu pai não te deixou pecúlio algum, após haver baixado ao sepulcro em Minturnes, minha herança cifrou-se, apenas, ao capital indispensável à viagem até Alexandria. Entretanto, acentuou inocentemente, meu pai revelou-me, há tempos, que a sua pequena fortuna foi empregada aqui, asseverando-me que a administração da casa saberia acolher-me, recordando os seus serviços. Ora revidou Epifânio, evidenciando contrariedade, fortuna por fortuna, todos os que descansam neste retiro tiveram lá no mundo, trazendo os seus melhores valores para esta casa. Mas meu pai implorou Célia com sincera humildade, se existem aqui os que descansam, devem existir igualmente os que trabalham. Se não tenho dinheiro, tenho forças para servir a instituição em alguma coisa. Não me negueis a realização de um ideal tanto tempo acariciado. O superior parecia comovido, revidando com ênfase, está bem. Farei por ti quanto estiver ao meu alcance. E mandando Filipe ao interior, em busca de um grande livro de apontamentos, iniciou o minucioso interrogatório, seu nome, o mesmo de meu pai, onde nasceu, em Roma, onde recebeu o batismo, em Minturnes. E após as detalhadas inquirições, Epifânio falou-lhe ríspido, investido na sua austera superioridade, atendendo à tua vocação e à memória de um velho companheiro, ficarás conosco, laborando nos serviços da casa. Quero, contudo, esclarecer-te que, aqui dentro, faço cumprir rigorosamente o Evangelho do 50 anos depois. Emanuel. Senhor, de acordo com a minha vontade, inspirada do alto. Depois de muitos anos de experiência, reconheci que o pensamento evangélico terá de organizar-se segundo as leis humanas, ou não poderá sobreviver para a mentalidade do futuro. Os cristãos de Roma, como os da Palestina, padecem de uma hipertrofia de liberdade que os leva, instintivamente, à disseminação de todos os absurdos. Aqui, todavia, a disciplina cristã haverá de caracterizar-se pela abdicação total da própria vontade. A jovem escutou-o serenamente, guardando no íntimo as suas impressões particulares, de quanto lhe era dado observar, enquanto Epifânio a encaminhava ao interior, apresentando aos demais companheiros. Transformada no irmão marinho, Célia passou a viver a sua vida nova, singular e desconhecida. O mosteiro vasto onde se reuniam mais de 4 dezenas de cristãos ricos, desiludidos dos prazeres do mundo, era bem um dos pontos de partida do segundo século para o catolicismo e para o sacerdócio organizado sobre bases econômicas, eliminativas de todas as florações do messianismo. Reparou que ali não mais havia simplicidade das catacumbas. A simbologia pagã parecia invadir todos os departamentos da casa. Aqueles romanos convertidos não dispensavam as fórmulas de oração aos seus antigos deuses. Por toda parte pendiam cruzes grandes e pequenas, talhadas em mármores ou madeira, esculturadas em moldes diversos. Havia salas de preces em que repousavam imagens do Cristo, de marfim e de cera prateada, dormindo inertes entre verdadeiros tufos de rosas e violetas. O culto exterior do politeísmo parecia redivivo, indestrutível e inelutável. Para a sua manutenção, notava ela a mesma intriga dos padres flamínios, de Roma, figurando-se-lhe que o Evangelho, ali, constituía mero pretexto para galvanizar as crenças mortas. O espírito formalista de Epifânio buscara adotar o estabelecimento de todas as convenções imprescindíveis. Um sino anunciava a mudança das meditações, a hora do trabalho, das preces, das refeições, e o tempo destinado ao repouso do espírito. O sentido de espontaneidade da lição do Senhor no Tiberíades, por conciliar a possibilidade e a necessidade dos crentes, havia desaparecido. A convenção implacável de Epifânio regulamentava todos os serviços. O mais interessante é que, naqueles monastérios remotos da África e da Ásia, onde se acolhiam os cristãos receosos das perseguições inflexíveis da metrópole, já existiam as famosas horas do capítulo, isto é, a reunião íntima de todos os membros da comunidade, para repasto das intrigas e dos pontos de vista individuais. Célia estranhou que, dentro de um instituto cristão por excelência, pudessem vigorar aberrações como essa que vinha diretamente dos colégios romanos, onde pontificavam sacerdotes flamínios ou vestais, mas era obrigada a aceitar as ordens superiores, sem deixar transparecer o seu desencanto.
condenando, embora, tais manifestações nocivas do culto exterior. A filha de Elvídio em breve conquistaria a admiração e confiança de todos, pela retidão do proceder, a evidenciar os mais elevados atos de 50 anos depois. Emanuel. Humildade e compreensão do Evangelho. De trato ameníssimo, com o amável das suas palavras carinhosas e amigas, o irmão Marinho transformava-se no imã de todas as atenções, edificando as afeições mais puras naquele convívio singular. Contudo, alguém havia ali que guardava mais venenoso despeito em face da sua vida pura. Esse alguém era Epifânio, cujo espírito despótico e original se habituara a mandar em todos os corações, com brutalidade e aspereza. A circunstância de nada encontrar no filho do antigo companheiro, que merecesse censura, irritava-lhe o espírito tirânico. Nas horas do capítulo, observava que as opiniões do irmão Marinho triunfavam sempre, pela sublime compreensão de fraternidade e de amor, de que davam pleno testemunho. A jovem, porém, não obstante estranhar-lhe as atitudes, não podia definir os gestos rudes do superior, dentro da sua candidez espiritual. Certo dia, na hora consagrada às intrigas e devassas, que antecederam, no catolicismo, o Instituto da Confissão Auricular, cheio de austeridade e artificialismo, Epifânio fez longa preleção sobre as tentações do mundo, dizendo dos seus caminhos abomináveis e das trevas que inundavam o coração de todos os pecadores, envolvendo todas as coisas da vida na sua condenação e na sua fúria religiosa. Terminada a palestra fanática, solicitou, ao modo das primeiras assembleias cristãs, que todos os irmãos se pronunciassem sobre a preleção, mas, enquanto todos aprovavam os conceitos, irrestritamente, Célia, na sua inocente sinceridade, replicou: Mestre Epifânio, vossa palavra é extremamente respeitável para quantos laboram nesta casa, mas, peço licença para ponderar que Jesus não deseja a morte do pecador. Suponho justo que nos refugiemos neste retiro, até que passe a onda sanguinária das perseguições aos adeptos do Cordeiro. Todavia, amainada a tempestade, acho imprescindível que regressemos ao mundo, mergulhando-nos em suas lutas dolorosas, porque, sem esses campos de sofrimento e trabalho, não poderemos dar o testemunho da nossa fé e da nossa compreensão do amor de Jesus. O diretor espiritual lançou-lhe um olhar sombrio, enquanto toda a assembleia parecia satisfeita com a oportunidade daquele esclarecimento. No próximo capítulo prosseguiremos, então, com os mesmos estudos, disse Epifânio em tom quase rude, visivelmente contrariado com o argumento irretorquível, apresentado contra sua inovação despótica, em detrimento dos ensinamentos evangélicos. No dia seguinte, o irmão Marinho foi chamado ao gabinete do superior, que lhe dirigiu a palavra nestes termos: Marinho, nosso irmão Dioclésio, provedor desta casa há mais de 10 anos, encontra-se alquebrado, doente, e eu preciso confiar esse encargo a alguém, cuja noção de responsabilidade me dispense de sindicâncias e cuidados especiais. De Sarte, de amanhã em diante, ficarás com o encargo de ir ao mercado mais próximo, 2 vezes por semana, de modo a cuidares convenientemente das pequenas provisões do mosteiro. 50 anos depois. Emanuel. A jovem acolheu a recomendação, agradecendo a confiança a ela deferida e, com semelhante providência, a palavra de Epifânio, nos dias do capítulo, já não seria perturbada pelas suas observações simples e portadoras dos melhores esclarecimentos evangélicos. O mercado distava 3 léguas do convento, porquanto estava situado numa grande povoação na estrada de Alexandria. Desse modo, em sua caminhada a pé, sobraçando 2 cestos enormes, a filha de Elvídio era obrigada a pernoitar na única estalagem ali existente, visto ter de esperar a parte da manhã seguinte, quando o mercado exibia os seus produtos. Aquelas jornadas semanais cansavam-na sobremaneira, a princípio, mas, pouco a pouco, foi se habituando ao novo imperativo de suas obrigações. Aproveitando a solidão dos caminhos para os melhores exercícios espirituais, não só relia velhos pergaminhos que continham os princípios do Evangelho e as narrativas dos apóstolos, como exercitava as mais sadias meditações, nas quais deixava o coração evolar-se em preces cariciosas ao Senhor. No mosteiro todos os irmãos respeitavam-na.
Por seus atos e palavras, ela centralizava os afetos gerais, que lhe cercavam o espírito de consideração e de amor desvelado. 3 anos passaram, sem que um só dia desse prova de desânimo ou de revolta, de indecisão ou de amargura, consolidando cada vez mais as suas tradições de virtude irrepreensível. Na povoação mais próxima, igualmente, onde os serviços do mercado a convocavam ao cumprimento do dever, todos lhe apreciavam os generosos dotes d'alma, mormente na hospedaria em que pernoitava 2 vezes por semana. Acontece, porém, que Menênio Túlio, o hospedeiro, tinha uma filha de nome Brunilda, que reparara os belos traços fisionômicos do irmão Marinho, tomada de singulares impressões. Embalde se ataviava para lhe provocar a atenção sempre voltada para os assuntos espirituais, irritando-se, intimamente, com a sua afetuosa indiferença, sempre cordial e fraterna. Longos meses transcorreram, sem que Brunilda pudesse desvendar o mistério daquela alma esquiva, cheia de beleza e delicada masculinidade, aos seus olhos, enquanto o irmão Marinho, dentro de suas elevadas disposições espirituais, nunca chegou a perceber a bastardia dos pensamentos e intenções da jovem, que, tantas vezes, o cumulava de gentilezas cariciosas. Foi então que Brunilda, desenganada nos seus propósitos inconfessáveis, passou a relacionar-se com um soldado romano, amigo de seu pai e da família, recém-chegado da capital do império e cheio de ousadias e atitudes insinuantes. Em breve, a filha do estalajadeiro inclinava-se para o desfiladeiro da perdição, ao passo que o sedutor da sua alma inquieta e versátil se ausentava propositadamente, regressando a Roma, depois de obter o consentimento dos superiores. 50 anos depois. Emanuel. Abandonada a sua prova aspérrima, Brunilda procurou disfarçar os seus angustiosos pensamentos íntimos. Com a alma tomada de inquietações em face da severidade dos princípios familiares, desejava morrer de modo a eliminar todos os resquícios da falta e desaparecendo para sempre. Faltava-lhe, porém, o ânimo para realizar tão odioso crime. Dia chegou, contudo, em que não mais pôde ocultar, aos olhos paternos, a realidade. Recolhendo-se ao leito na véspera de receber o fruto dos seus amores, foi obrigada a cientificar Menênio de quanto ocorria. Tomado de dor selvagem, o coração paterno obrigou a filha a confessar-se plenamente, a fim de poder vingar-se. Brunilda, contudo, no instante de revelar o nome de quem a infelicitara, sentiu o pavor da situação, dizendo caluniosamente: meu pai, perdoai-me a falta que vos desonra o nome, respeitável e impoluto, mas quem me levou a transigir tão penosamente com os sagrados princípios familiares, que nos ensinastes, foi o irmão Marinho com a sua delicadeza capciosa. Menênio Túlio sentiu o coração abrir-se em chaga viva. Nunca poderia imaginar semelhante coisa. O irmão Marinho consolidara no seu conceito as mais confortadoras esperanças, e ele confiava na sua conduta como confiaria no melhor dos amigos. Mas, ante a evidência dos fatos, exclamou em voz ríspida: pois bem, minha casa não ficará com essa mancha indelével. Tua prevaricação não desonrará o nome de minha família, porque ninguém saberá que acedeste aos propósitos criminosos do infame. Eu mesmo levarei a criança a Epifânio, a fim de que os seus sequazes considerem a enormidade desse crime. Se tanto for necessário, não desdenharei empunhar a espada em defesa do círculo sagrado da família, mas preferirei humilhá-los, devolvendo ao sedutor o fruto da sua covardia. Com efeito, dissimulando a dor imensa do seu coração e do seu lar, Menênio Túlio, no dia seguinte, ao alvorecer, marchou para o mosteiro levando consigo um pequeno cesto, de que um mísero pequenino era o singular conteúdo. Chamado à portaria pelo irmão Filipe, quando o sol ia alto, a fim de atender à insistência do visitante, o superior da comunidade ouviu os impropérios de Menênio, com o coração gelado de rancor. Cientificado de todas as confissões de Brunilda, em relação a Marinho, mestre Epifânio mandou chamá-lo à sua presença, com a brutalidade dos seus gestos selvagens. Irmão Marinho, exclamou o superior para a filha de Elvídio que o escutava, amargurada e surpreendida, então é assim que demonstras gratidão a esta casa onde se encontram as tuas avançadas concepções do Evangelho, que não te impediram de praticar tão nefando delito?
recebendo-te no mosteiro e confiando-te uma missão de trabalho neste retiro do Senhor, depositei nos teus esforços uma sagrada confiança de pai. Entretanto, não hesitaste em lançar o nosso nome ao escândalo, enxovalhando uma instituição que nos é sumamente venerável ao espírito. 50 anos depois. Emanuel. Observando a miserável criança, junto do estalajadeiro, que lhe não correspondia à saudação, a jovem interrogou, enquanto Epifânio fazia uma pausa: mas, de que me acusam, ainda o perguntas? Revidou Menene Túlio, de feices congestas. Minha desventurada filha revelou-me a tua ação torpe, não vacilando em levar ao meu lar honesto a lama da tua concupiscência. Estás enganado se supões que minha casa vá acolher o fruto criminoso das tuas desregradas paixões, porque esta miserável criança ficará nesta casa, a fim de que o pai, infame, resolva sobre o seu destino. Depois de pronunciar estas palavras acrescidas de impropérios ao suposto conquistador da filha, o estalajadeiro retirou-se, ante o pasmo de Célia e de Epifânio, deixando ali a criança mísera, em completo abandono. A jovem compreendeu, num relance, que o mundo espiritual exigia um novo testemunho da sua fé e, enquanto caminhava, quase serenamente, para tomar nos braços o inocentinho, o superior da comunidade advertia colérico: irmão Marinho, esta casa de Deus não pode tolerar por mais tempo a tua escandalosa presença. Explica-te. Confessa as tuas faltas, a fim de que a minha autoridade possa cuidar das providências oportunas e necessárias. Célia em poucos instantes, mergulhou o pensamento dolorido nas meditações indispensáveis, e, valendo-se da mesma fé intangível e cristalina que lhe havia orientado todos os penosos sacrifícios do destino, exclamou com humildade: Pai Epifânio, quem comete um ato dessa natureza é indigno do hábito que nos deve aproximar do Cordeiro de Deus. Estou pronto, pois, a aceitar com resignação as penas que a vossa autoridade me impuser. Pois bem, replicou o superior na sua orgulhosa severidade, deve sair imediatamente do mosteiro, levando contigo essa criança miserável. Nesse instante, porém, quase todos os religiosos se haviam aproximado, observando a relevância da cena. Custava-lhes crer na culpabilidade do irmão Marinho, que ali se encontrava humilde, evidenciando a mais consoladora serenidade no brilho calmo dos olhos úmidos. E, sentindo que todos os companheiros eram simpáticos à sua causa, a filha de Elvídio, com uma inflexão de voz inesquecível, ajoelhou diante de Epifânio e pediu: meu pai, não me expulseis desta comunidade para sempre. Não conheço as regiões que nos rodeiam. Sou ignorante e encontro-me doente. Não me desampareis, considerando a palavra do Divino Mestre, que se afirmava como o recurso de todos os enfermos e desvalidos deste mundo. Se tenho a alma indigna de permanecer neste retiro de Jesus, dai-me a permissão de habitar o casebre abandonado ao pé do horto. Eu vos prometo trabalhar de manhã à noite, no amanho da terra, a fim de esquecer os meus desvios. Pai Epifânio, se não me concederdes essa graça, por 50 anos depois. Emanuel. Me concedei-a por este pequenino abandonado, para quem viverei com todas as forças do meu coração. Chorava copiosamente ao fazer a dolorosa rogativa. No íntimo, o orgulhoso Alfídio Prisco, que desejava aplicar o evangelho à sua maneira, quis negar, mas, num relance, notou que todos os companheiros da comunidade estavam comovidos e apiedados. Não resolverei por mim, clamou exasperado, todos os membros do mosteiro deverão considerar estranha e descabida a tua solicitação. Todavia, consultados os companheiros, para quem a jovem caluniada erguia os olhos súplices, houve um movimento geral favorável à filha de Elvídio. Epifânio não conseguiu a desejada recusa e, endereçando aos seus benfeitores um carinhoso olhar de agradecimento, o irmão Marinho abandonou o recinto, erguendo corajosamente a criancinha nos braços e retirando-se para a choupana abandonada, ao pé do imenso horto do mosteiro. Dessa vez, Célia não se entregou à peregrinação por caminhos ásperos, mas só Deus poderia testificar dos seus imensuráveis sacrifícios. Com inauditas dificuldades, buscou adaptar-se com o pequenino, à sua nova vida, à custa dos mais ingentes trabalhos, na sua soledade dolorosa, a cujas angústias alguns irmãos do mosteiro estendiam mãos carinhosas.
Lembrando-se de Ciro, cercava o pequenito de todos os cuidados, esperando que Jesus lhe concedesse forças para o integral cumprimento de suas provações. Durante o dia, trabalhava exaustivamente no cultivo das hortaliças, aproveitando os crepúsculos para as meditações e os estudos, que pareciam povoados de seres e de vozes carinhosas do invisível. Dia houve em que uma pobre mulher do povo passava pelo sítio, a pé, com um filhinho quase agonizante, buscando as estradas de Alexandria cata de recursos. Era de tarde. Batendo a porta humilde do irmão Marinho, este lhe levantou as fibras da alma abatida, convidando às preciosas meditações do Evangelho. Solicitado com insistência pela humilde criatura para impor as mãos, qual faziam os apóstolos de Jesus, sobre o doentinho, tal o ambiente de confiança e de amor que sabia criar com as suas palavras, Célia, entregando-se a esse ato de fé, pela primeira vez, teve a ventura de observar que o pequeno agonizante recuperava o alento e a saúde, num sorriso. Então, a mulher do povo prosternou-se ali mesmo, rendendo graças ao Senhor e misturando as suas lágrimas com as do irmão Marinho, que também chorava de comoção e agradecimento. Desde esse dia, nunca mais a casinhola do horto deixou de receber os pobres e aflitos de todas as categorias sociais, que lá iam rogar as bênçãos de Jesus, através daquela alma pura e simples, santificada pelos mais acerbos sofrimentos. Vê o caminho expiatório. 50 anos depois. Emanuel. Enquanto Célia cumpre a sua missão de caridade à luz do Evangelho, voltemos a Roma, onde vamos encontrar as nossas antigas personagens. 10 anos haviam corrido na esteira infinita do tempo, desde que Ovídio Lucius e família haviam experimentado as mais singulares viravoltas do destino. Apesar de dissimularem as amarguras no meio social em que se agitavam, Fábio Cornélio e família sentiam o coração inquieto e angustiado, desde o dia infausto em que a filha mais moça de Alba Lucínia se ausentara para sempre, pelas injunções dolorosas do seu desditoso destino. Na intimidade comentava-se, às vezes, o que teria sido feito daquela que Roma relembrava tão somente como se fora uma querida morta da família. A esposa de Ovídio, essa, remoía os mais tristes padecimentos morais, desde a manhã fatal em que fora cientificada dos fatos ocorridos com a filhinha. Nos seus traços fisionômicos, Alba Lucínia não apresentava mais a jovialidade franca e a espontaneidade de sentimentos que sempre deixara transparecer nos dias felizes, em que o seu semblante parecia prolongar, indefinidamente, as linhas graciosas da primeira mocidade. Os tormentos íntimos vincavam-lhe as faces numa expressão de angústia recalcada. Nos olhos tristes parecia vagar um fantasma de desconfiança, que a perseguia por toda parte. Os primeiros cabelos brancos, filhos do seu espírito atormentado, figuravam-lhe na fronte como dolorosa moldura da sua virtude sofredora e desolada. Nunca pudera esquecer a filha idolatrada, que surgia no quadro de sua imaginação afetuosa, errante e aflita sob os signos tenebrosos da maldição doméstica. Por muito que a sustentasse a palavra amiga e carinhosa do esposo, que tudo fazia por manter inflexível a sua fibra corajosa e resoluta, moldada nos princípios rígidos da família romana, a pobre senhora parecia sofrer indefinidamente, como se uma enfermidade misteriosa a conduzisse traiçoeiramente para as sombras do túmulo. De nada valiam as festas da corte, os espetáculos, os lugares de honra nos teatros ou nos divertimentos públicos. Ovídio Lucius, se bem fizesse o possível por ocultar as próprias mágoas, buscava levantar, em vão, o ânimo abatido da companheira. Como pai, sentia, muitas vezes, o coração torturado e aflito, mas procurava fugir ao seu próprio íntimo, tentando distrair-se no turbilhão das suas atividades políticas e nas festas sociais, onde comparecia habitualmente, levado pela necessidade de escapar às meditações solitárias, nas quais o coração paterno mantinha os mais acerbos diálogos com a razão preconceituosa do mundo. Assim, sofria intensamente, entre a indecisão e a saudade, a energia e o arrependimento. Muitas mudanças se haviam operado em Roma, desde o evento doloroso que lhe mergulhara a família em sombras espessas.
Hélio Adriano, após muitos anos de injustiça e crueldade, desde que transferira a corte para Tibur, havia partido para o além, deixando o império nas mãos generosas de Antonino, cujo governo se caracterizava pelos feitos de concórdia e de paz, na melhor distribuição de justiça e de tolerância. O maiúsculo. 50 anos depois. Emanuel, novo imperador, contudo, conservava Fábio Cornélio como um dos melhores auxiliares da sua administração liberal e sábia. Ao antigo censor agradava, sobremaneira, essa prova da confiança imperial, salientando-se que, na sua velhice decidida e experimentada, mantinha-se em posição de franca ascendência perante os próprios senadores e outros homens de Estado, obrigados a lhe ouvirem as opiniões e pareceres. Um homem havia que crescera muito na confiança do antigo censor, tornando-se o seu agente ideal em todos os serviços. Era Silano. Satisfeito por cumprir uma recomendação afetuosa do seu velho amigo de outros tempos, Fábio Cornélio fizera do antigo combatente das Galhas um oficial inteligente e culto, a quem prestavam o máximo de honrarias. Silano representava, de algum modo, a sua força de outra época, quando a senectude não se aproximava, obrigando o organismo ao mínimo de aventuras. Para o velho censor, o antigo recomendado de Cneio Lucius era quase um filho, em cuja virilidade poderosa sentia ele o prolongamento das suas energias. Em todas as empresas, ambos se encontravam sempre juntos, para a execução de todas as ordens privadas de César, criando-se entre os seus espíritos a mais elevada atmosfera de afinidade e confiança. Ao lado das nossas personagens, uma via que se fechara em profundo enigma. Era Cláudia Sabina. Desde a morte de Adriano, fora relegada ao ostracismo social, recolhendo-se de novo ao anonimato da plebe, de onde emergira para as mais altas camadas do império. De suas aventuras, ficara-lhe a fortuna monetária, que lhe permitia residir onde lhe aprovesse, com todas as comodidades do tempo. Desgostosa, porém, com o retraimento absoluto das amizades espetaculosas dos bons tempos de prestígio social, adquirira pequena chácara nos arredores de Roma, num modesto subúrbio entre as vias Salária e Nomentana, onde passou a viver entregue às suas dolorosas recordações. Não faltavam boatos acerca de suas atividades novas e algumas de suas mais antigas relações chegavam a afiançar que a viúva de Lólio Úrbico começava a entregar-se às práticas cristãs, nas catacumbas, esquecendo o passado de loucuras e desvios. Na verdade, Cláudia Sabina tivera os primeiros contactos com a religião do crucificado, mas sentia o coração assaz intoxicado de ódio para identificar-se com os postulados de amor e singeleza. Decorridos 10 anos, não conseguira saber o resultado real da tragédia que armara na esteira do seu destino. Vivera com a terrível preocupação de reconquistar o homem amado, ainda que para isso tivesse de movimentar todos os bastidores do crime. Seus planos haviam fracassado. Sem o apoio de outros tempos, quando o prestígio do marido lhe propiciava uma turba de aduladores e de servos, nada conseguira, nem mesmo a palavra de Atéria, que, amparada por Elvídio, retirara-se para o seu sítio de Benevento, onde passou a viver na companhia dos filhos, com a máxima prudência, necessária à própria segurança. Cláudia Sabina encontrara algum conforto para o remorso que lhe mordia a alma, mas não poderia nunca, a seu ver, conciliar o seu ódio e o seu orgulho inflexíveis com a exemplificação daquele Jesus crucificado e, 50 anos depois, Emanuel, humilde, que prescrevera a humildade e o amor como fulcro de todas as venturas terrenas. Debalde ouvir os pregadores cristãos das assembleias a que comparecera com a sua curiosidade sôfrega. As teorias de tolerância e penitência não encontraram eco no seu espírito intoxicado. E, sentindo-se desamparada no íntimo, com as penosas recordações do passado criminoso, a antiga plebeia julgava-se folha solta, ao sabor dos ventos impetuosos. De quando em quando, entretanto, assaltava o pavor da morte e do além desconhecido. Desejava uma fé para o coração exausto das paixões do mundo, mas, se de um lado estavam os antigos deuses, que lhe não satisfaziam ao raciocínio, do outro estava aquele Jesus imaculado e santo inacessível aos seus anseios tristes e odiosos.
por vezes, lágrimas amargas aljofravam-lhe os olhos escuros e, contudo, bem percebia que aquelas lágrimas não eram de purificação, mas de desespero, irremediável e profundo. Carregando no íntimo o esquife pesado dos sonhos mortos, Cláudia Sabina penetrava no crepúsculo da vida, qual náufrago cansado de lutar com as ondas de um mar tormentoso, sem a esperança de um porto, na desesperação do seu orgulho e do seu ódio nefandos. O ano de 145 corria calmo, com as mesmas recordações amargas dos nossos amigos, quando alguém nas primeiras horas da manhã de um soberbo dia de primavera, batia à porta de Elvídio com singular insistência. Era Téria, que, em singulares condições de magreza e abatimento, foi levada ao interior da casa e recebida por Alba Lucínia, com simpatia e agrado. A antiga serva parecia extremamente aflita e perturbada, mas expunha com clareza os seus pensamentos. Solicitou à antiga patroa a presença de seu pai e do esposo, a fim de explanar um assunto grave. A consorte de Elvídio conjeturou que a mulher desejava falar particularmente de algum assunto de ordem material, que a interessasse em Benavento. Diante de tanta insistência, chamou o velho censor que, desde a morte de Júlia, passara a residir em sua companhia, convidando igualmente o esposo a atender à solicitação de Atéria, que lhes granjeara, desde o drama de Célia, singular consideração e especial estima. Com espanto dos três, a serva pedia um compartimento reservado, de modo a tratar livremente do assunto. Fábio e Elvídio julgaram-na demente, mas a dona da casa os convidou a acompanhá-la, a fim de satisfazer o que julgavam um mero capricho. Reunidos num gracioso cubículo junto do Tabino, Atéria falou nervosamente, com intensa palidez no semblante: venho aqui fazer uma confissão dolorosa e terrível e não sei como devo expor meus crimes de outrora. Hoje, sou cristã, e perante Jesus preciso esclarecer aos que me dispensaram, no passado, uma estima dedicada e sincera. Então perguntou Elvídio, julgando-a sob a influência de uma perturbação mental: és hoje cristã? 50 anos depois. Emanuel. Sim, meu senhor, respondeu de olhos brilhantes, enigmáticos, como que tomada de resolução extrema: sou cristã, pela graça do Cordeiro de Deus, que veio a este mundo remir todos os pecadores. Até há pouco, preferiria morrer a vos revelar meus dolorosos segredos. Tencionava baixar ao túmulo com o mistério terrível do meu criminoso passado, mas, de um ano a esta parte, assisto às pregações de um homem justo, que, nos confins de Benevento, anuncia o reino dos céus, com Jesus Cristo, induzindo os pecadores à reparação de suas faltas. Desde a primeira vez que ouvi a promessa do Evangelho do Senhor, sinto o coração ingrato sob o peso de um grande remorso. Além disso, ensina Jesus que ninguém poderá ir a ele sem carregar a própria cruz, de modo a segui-lo. Minha cruz é o meu pecado. Hesitei em vir, receosa das consequências desta minha revelação, mas preferi arrostar com todos os efeitos do meu crime, pois, somente assim, presinto que terei a paz de consciência indispensável ao trabalho do sofrimento que há de regenerar minha alma depois da minha confissão. Matai-me se quiserdes. Submetei-me ao sacrifício. Ordenai a minha morte. Isso aliviará, de algum modo, a minha consciência denegrida. No alto, aquele Jesus amado, que prometeu auxílio sacrossanto a todos os cultivadores da verdade, levará em conta o meu arrependimento e dará consolo às minhas mágoas, concedendo-me os meios para redimir-me com a sua misericórdia. Então, ante a perplexidade dos três, Atéria começou a desdobrar o drama sinistro da sua vida. Narrou os primeiros encontros com Cláudia Sabina, suas combinações, a vida particular de Lólio Úrbico, o plano sinistro para inutilizar Alba Lucínia no conceito da família e da sociedade romana, a ação de Plotina e o epílogo do trágico projeto, que terminou com o sacrifício de Célia, cuja lembrança lhe embargava a voz numa torrente de lágrimas, em recordando a sua bondade, a sua candura, o seu sacrifício. Narrativa longa, dolorosa. Por mais de 2 horas, prendeu a atenção de Fábio Cornélio e dos seus, que a escutavam estupefatos. Ouvindo-a e considerando os pormenores da confissão, Alba Lucínia sentiu o sangue gelar-se-lhe nas veias, tomada de singular angústia. Elvídio tinha o peito opresso, sufocado, tentando em vão dizer uma palavra.
Somente o censor, na sua inflexibilidade terrível e orgulhosa, mantinha-se firme, embora evidenciando pavor íntimo, com uma expressão desesperada a dominar-lhe o rosto. Desgraçada, murmurou Fábio Cornélio com grande esforço, até onde nos conduziste com a tua ambição desprezível e mesquinha. Criminosa. Bruxa maldita, como não temeste o peso de nossas mãos? Sua voz, porém, parecia igualmente asfixiada pela mesma emoção que empolgara os filhos. Vingar-me-ei de todos, gritou o velho censor com a voz estrangulada. Nesse instante, Atéria ajoelhou a seus pés e murmurou: fazei de mim o que quiserdes. Depois de me haver confessado, a morte me será um doce alívio. 50 anos depois. Emanuel. Pois morrerás, infame criatura, disse o censor, desembainhando um punhal, que reluziu à claridade do sol, através de uma janela alta e estreita. Mas, quando a destra parecia prestes a descer, Alba Lucínia, como que impelida por misteriosa força, deteve o braço paterno, exclamando: para trás, meu pai. Cesse para sempre a tragédia em nossos destinos. Que adianta mais um crime? Mas, ao passo que Fábio Cornélio cedia, atônito, marmórea palidez se estendia ao rosto da desventurada senhora, que tombou redondamente no tapete, sob o olhar angustiado do marido, pressuroso no acudi-la. Lançando, então, um olhar de fundo desprezo à Téria, que auxiliava o tribuno a acomodar a senhora num largo divã, o velho censor acentuou: coragem, Elvídio. Vou chamar o médico imediatamente. Deixemos esta maldita bruxa entregue à sua sorte, mas, hoje mesmo, mandarei eliminar a infame que nos envenenou a vida para sempre. Elvídio Lucius desejava falar, mas não sabia se devia aconselhar ponderação ao sogro impulsivo, ou socorrer a esposa, cujos membros estavam frios e rijos, em consequência do traumatismo moral. Amparando Alba Lucínia no divã, enquanto Atéria se dirigia ao interior para tomar as providências primeiras, Elvídio Lucius viu o sogro ausentar-se, pisando forte. Por mais que fizesse, o tribuno não conseguiu coordenar ideias para resolver a angustiosa situação. Levada ao leito, Alba Lucínia parecia sob o império de uma força destruidora e absoluta, que não lhe permitia recobrar os sentidos. Debalde o médico administrava poções e preconizava ungüentos preciosos. Fricções medicamentosas não deram o menor resultado. Apenas os movimentos convulsos do pesadelo acusavam a pletora de energias orgânicas. As pálpebras continuavam cerradas e a respiração opressa, como a dos enfermos prestes a entrar em agonia. Enquanto Elvídio Lucius se desdobrava em cuidados e procurava tranquilizar-se, Fábio Cornélio dirigiu-se ao gabinete, chamando Silano em particular, falou-lhe austero: mais que nunca, preciso hoje da tua dedicação e dos teus serviços. Determinai, exclamou o oficial, pressuroso: necessito hoje de uma diligência punitiva, para eliminar uma antiga conspiradora do Império. Há mais de 10 anos, observo-lhe as manobras, porém, só agora consegui positivar os seus crimes políticos e resolvi confiar-te mais essa tarefa de singular relevância para minha administração. Pois bem, exclamou o rapaz serenamente, dizei do que se trata e cumprirei vossas ordens com o zelo de sempre. Levarás contigo Lídio e Marcos, porquanto necessito auxiliar-te. Com 2 homens de inteira confiança. 50 anos depois. Emanuel. E, em voz discreta, indicou ao preposto o nome da vítima, sua residência, condições sociais e tudo, quanto pudesse facilitar a execução do sinistro mandado. Por fim, acentuou com voz cavernosa: mandarei que alguns soldados cerquem a chácara, de modo a prevenir qualquer tentativa de resistência dos fâmulos, e, depois de ordenares a abertura das veias dessa mulher infame, dirás que a sentença parte de minha autoridade, em nome das novas forças do Império. Assim farei, retrucou o emissário resoluto. Trata de agir com a maior prudência. Quanto a mim, volto agora a casa, onde reclamam a minha presença. À tarde, aqui estarei para saber do ocorrido. Enquanto Silano arrebanhava os auxiliares destinados à empresa, Fábio Cornélio regressava ao lar, onde baldo se faziam todos os recursos médicos para despertar a Alba Lucínia do seu torpor estranho. Movimentando todos os servos, Elvídio Lucius tudo fazia para despertar a companheira.
Como louco, seu coração diluía-se amargamente em torrentes de lágrimas, e era improficuamente que recorria às promessas silenciosas aos deuses familiares. Enquanto Atéria se sentava humildemente à cabeceira da antiga patroa, o tribuno desdobrava-se em esforços inauditos e Fábio Cornélio passeava de um lado para outro, agitado, no interior de um gabinete próximo, ora esperando as melhoras da enferma, ora contando as horas, a fim de conhecer o resultado da comissão sinistra. Com efeito, de tarde, o emissário do censor, rodeado de soldados e dos dois companheiros de confiança que deveriam penetrar na residência de Cláudia, chegara ao aprazível sítio, arborizado e florido, onde a antiga plebeia se entregava às suas meditações, no doloroso outono de sua vida. A viúva de Lólio Úrbico passara o dia entregue a reflexões amargas e angustiosas. Como se uma força misteriosa dominasse, experimentara as sensações mais tristes e incompreensíveis. Em vão, passeara pelos deliciosos jardins da principesca residência, onde as avenidas graciosas e bem cuidadas se saturavam dos fortes perfumes da primavera. Sentimentos estranhos e intraduzíveis sufocavam-lhe o íntimo, como seu espírito estivesse mergulhado em amaríssimos presságios. Buscou fixar o pensamento em algum ponto de referência sentimental e, todavia, o coração estava indigente de fé, qual deserto adusto. Foi com a alma imersa em penosos cismares que viu aproximar-se, com grande surpresa, o destacamento de pretorianos. Tomada de emoção, lembrando-se do que representavam aquelas pequenas expedições de terror, noutros tempos, recebeu no seu gabinete o oficial que a procurava acompanhado de dois homens espadaúdos e atléticos, com os quais trocara significativos olhares. Ao que devo a honra de vossa visita? Perguntou depois de sentar-se, dirigindo a Silano um olhar de curiosidade intensa. Sois, de fato, a viúva do antigo prefeito Lólio Úrbico? Sim, replicou a interpelada com displicência. 50 anos depois. Emanuel. Pois bem, eu sou Silano Plautius e aqui estou por ordem do censor Fábio Cornélio, que, depois de longo processo, expediu a última sentença contra vossa pessoa, esperando eu que saibais morrer dignamente, dada vossa condição de conspiradora do império. Cláudia ouviu aquelas palavras sentindo que o sangue se lhe gelava no coração. Uma palidez de alabastro lhe cobriu a fronte, enquanto as têmporas batiam aceleradamente. Estendeu precipitadamente as mãos a um móvel próximo, tentando utilizar uma grande campainha, mas Silano deteve-lhe o gesto, exclamando com serenidade: é inútil qualquer resistência. A casa está cercada. Encomendai aos deuses os vossos últimos pensamentos. A esse tempo, obedecendo aos sinais convencionais, Lídio e Marcos, dois gigantes, avançavam para Cláudia Sabina, que mal se levantara, cambaleante. Enquanto o primeiro amordaçava impiedosamente, o segundo avançou, cortando-lhe os pulsos com uma lâmina acerada. Cláudia, todavia, sentindo o horror da situação irremediável, entregava-se aos verdugos sem resistência, endereçando, porém, a Silano um olhar inesquecível. Fosse, contudo, pelo pavor daquele minuto inolvidável, ou em vista de qualquer emoção irresistível e profunda, o sangue da desventurada não vazava das veias abertas. Dir-se-ia que a abrasadora emoção sacudia todas as suas forças psíquicas, contrariando as leis comuns das energias orgânicas. Antefato insólito e raramente observado nas sentenças daquela natureza, e observando o olhar angustioso e insistente que a vítima lhe dirigia, como a suplicar-lhe que a ouvisse, o oficial ordenou que Lídio sustasse o amordaçamento, a fim de que a condenada pudesse fazer as suas recomendações e morresse tranquila. Aliviada do arroxo, Cláudia Sabina exclamou em voz soturna: Silano Plautius, meu sangue se recusa a vazar, antes que te confesse todas as peripécias da minha vida. Afasta os teus homens deste gabinete e nada temas de uma mulher indefesa e moribunda. Altamente impressionado, o filho adotivo de Cneio Lucius ordenou aos companheiros se retirassem para uma sala próxima, enquanto Cláudia, a sós com ele, atirou-se-lhe aos pés, com as veias gotejantes, dizendo amargamente: Silano, perdoa o coração miserável que te deu a vida. Sou tua mãe, desgraçada e criminosa, e não quero morrer sem te pedir que me vingues. Fábio Cornélio é um monstro. Odeio.
meu passado está cheio de sombras espessas. Mas, quem te fez hoje um matricida é mandatário de muitos crimes. O pobre rapaz contemplava a vítima, tomado de doloroso espanto. Uma brancura de neve subira-lhe ao rosto, denunciando comoções íntimas. Todavia, se os olhos refletiam ansiedade angustiosa, os lábios continuavam mudos, enquanto a viúva de Lólio Úrbico lhe beijava os pés, desfeita em pranto. 50 anos depois. Emanuel. Então, era ali que estava o mistério do seu nascimento e da sua vida. Dolorosa emoção dominou e Silano prorrompeu em soluços, que lhe rebentavam do peito saturado de angústias. Desde a morte de Cneio, vinha alimentando o desejo de esclarecer o mistério do seu nascimento. Muitas vezes projetou constituir família e sentia-se desarmado perante os preconceitos sociais, pensando no futuro da prole. Em determinadas ocasiões, experimentava o desejo de abrir o pequeno medalhão que o venerando protetor lhe confiara nas vascas da morte, contudo, um receio atroz da verdade paralisava-lhe os propósitos. Enquanto as mais penosas reflexões lhe obumbravam o raciocínio, Cláudia, de joelhos, contava-lhe, detalhe por detalhe, a história dolorosa da sua vida. Estarrecido ante aquelas verdades pronunciadas por uma voz que se abeirava do túmulo, Silano inteirava-se das suas primeiras aventuras amorosas, do seu encontro com Elvídio Lucius, nos tumultos aventurosos da vida mundana, da sua incerteza quanto à paternidade legítima e da resolução de confiá-lo a Cneio, onde sabia existir a mais carinhosa dedicação pelo nome de Elvídio, circunstância que garantiria ao enjeitado um ditoso porvir, dos golpes da sorte posterior desposando um homem de estado, de suas combinações com Fábio Cornélio, em tempos idos, para a execução de sentenças iníquas no seio da sociedade romana, omitindo, porém, o drama terrível da sua vida em relação a Alba Lucínia. Sentindo que a iminência da morte agravava o ódio pelo censor, que a determinara, e por sua família, Cláudia Sabina, dando curso aos derradeiros desvios da sua alma, deixou transparecer que a morte de Lólio Úrbico, misteriosa e inesperada, fora obra de Fábio Cornélio e seus sequazes, ávidos de sangue, a fim de acarretarem a sua ruína. Nos últimos instantes, levada pelo negrume do seu ódio tigrino, não vacilara em arquitetar o derradeiro castelo de calúnias e mentiras, para levar à desolação a família detestada. Aquelas terríveis confidências soavam aos ouvidos do oficial como um clamor de vinganças que reivindicassem de esforços supremos. Todavia, em consciência, não lhe bastavam apenas as emoções para identificar a verdade. Necessitava de alguma coisa que lhe falasse a razão. Mas, como se Cláudia Sabina lhe adivinhasse os pensamentos, foi logo ao encontro das suas vacilações silenciosas. Silano, meu filho, Cneio Lucius não te confiou um pequeno medalhão, que envolvi nas tuas roupinhas de enjeitado? Sim, disse o rapaz extremamente perturbado, trago comigo essa lembrança. Nunca o abriste, nunca. Nesse instante, porém, o emissário de Fábio revolveu uma bolsa que trazia sempre consigo, retirando o pequeno medalhão que a condenada contemplou ansiosamente. Aí dentro, meu filho, disse ela, escrevi um dia as seguintes palavras: filhinho, eu te confio a generosidade alheia com a benção dos deuses. Cláudia Sabina. 50 anos depois. Emanuel. Silano Plautius abriu o medalhão, nervosamente, conferindo, uma por uma, todas as palavras. Foi aí que uma emoção violenta lhe abalou todas as faculdades. Acentuou-se a brancura de mármore que se lhe estampara na fronte. O olhar inquieto e triste tomou uma expressão vítrea, de pavor e assombro. As lágrimas secaram como se um sentimento lhe aflorasse na alma. Cláudia Sabina, sentindo-se nos derradeiros instantes, contemplava, ansiosa, aquelas transformações súbitas. Como se houvera sentido a mais radical de todas as metamorfoses, o rapaz inclinou-se para a vítima e gritou aterrado: Mãe, minha mãe! Nas suas expressões havia um misto de sentimentos indefiníveis e profundos, elas se lhe escapavam do peito como um grito de saciedade afetuosa, depois de muitos anos de inquietação e de angústia. Recebendo aquela suprema e doce manifestação de carinho na hora extrema, a condenada, com a voz a extinguir-se, falou: Meu filho, perdoa-me o passado vil e tenebroso. Os deuses me castigam fazendo-me perecer às mãos daquele a quem dei a vida.
meu filho, apesar de tudo, amo essas mãos que me trazem a morte. O pupilo de Cneio Lucius inclinara-se sobre o tapete manchado de sangue. Num gesto supremo, que evidenciava sua angústia e o esquecimento do abandono materno, para considerar somente o destino doloroso que o conduzira ao matricídio, tomou nas mãos a cabeça exânime da condenada, cujo olhar parecia, agora, rejubilar-se com os pensamentos enigmáticos e criminosos de sua alma. Verificou-se, então, um fenômeno interessante. Como se houvera satisfeito cabalmente o último desejo, o organismo espiritual de Cláudia Sabina abandonava o corpo terrestre. Satisfeita a sua vontade psíquica, o sangue começou a jorrar em borbotões intensos e rubros, dos pulsos abertos. Sentindo-se nos braços do oficial, que a encarava alucinado, voltou a dizer em voz entrecortada, assim, meu filho, sinto que me perdoas. Vinga-me. Fábio. Cornélio deve morrer. Os singultos da agonia não lhe permitiram continuar, mas os olhos enviavam a Silano as mais singulares mensagens, que o rapaz interpretava como apelos supremos de desforra e vingança. Quando um pálor de cera lhe cobriu a fronte contraída num ricto de pavor angustiado, o mensageiro do censor abriu as portas, apresentando-se aos companheiros com a fisionomia transtornada. Seu olhar fixo e terrível parecia de um louco. No íntimo, as mais fortes perturbações mentais premiam-lhe o espírito desolado. Sentia-se o mais ínfimo e o mais desgraçado dos seres. Apenas com uma palavra de ordem, colocou-se a caminho, de volta ao centro urbano, enquanto os servos dedicados de Cláudia lhe amortalhavam o cadáver, entre lágrimas. 50 anos depois. Emanuel. Embalde Lídio e Marcos, bem como outros pretorianos amigos lhe chamavam a atenção para esse ou aquele detalhe da empreitada, porquanto Silano Plautius mantinha um silêncio inflexível e sombrio. A ideia de que Fábio Cornélio lhe conhecia o passado doloroso, não vacilando em fazê-lo assassino de sua mãe, bem como as histórias caluniosas de Cláudia Sabina, à extrema hora, a respeito do censor e do seu procedimento no passado, provocaram-lhe uma perturbação cerebral intraduzível. O pensamento de que para o resto dos seus dias devia considerar-se um matricida, atormentava-o, sugerindo-lhe os mais horríveis projetos de vingança. Dominado por sentimentos inferiores, acariciava um punhal que descansava nas armaduras, antegozando o instante em que se sentisse vingado de todos os ultrajes experimentados na vida. Era noitinha quando penetrou no imponente edifício onde Fábio Cornélio o esperava, num gabinete soberbo e amplamente iluminado. O velho censor recebeu-o com visível interesse, buscando isolar-se dos presentes, inquiriu-o num canto da sala, então, que novas me trazes? Tudo bem? Silano fitava-o de olhos gáseos, como presa das mais atrozes perturbações. Mas, que é isso? Insistia o censor extremamente conturbado. Estás enfermo. Que teria acontecido? Fábio Cornélio não pôde prosseguir, porque, sem dizer palavra, qual um alucinado em crise extrema, o oficial desembainhou o punhal, celeremente, cravando no peito do censor, que caiu redondamente, gritando por socorro. Silano Plautius contemplava sua vítima com a facies terrível dos dementes, sem dar o mínimo sinal de responsabilidade. Na sua indiferença, via o sangue do velho político escapar-se a jorros pela ferida entre a garganta e a omoplata, enquanto o ferido, nos estertores da morte, lhe dirigia um olhar terrível. Foi nesse instante que os numerosos guardas rodearam o antigo protegido de Cneio Lucius, eliminando-lhe igualmente a vida em rápidos segundos. Debalde, o oficial tentou resistir aos pretorianos e a outros amigos do assassinado, porque, em poucos minutos, estava reduzido a frangalhos pelos golpes de espada, com que pagava afronta ao Estado, com a perpetração do seu crime. A notícia correu à cidade celeremente. Assistido pelos amigos mais dedicados, Elvídio Lucius precisou invocar todas as forças para não fraquejar sob golpes tão rudes. Dada a situação delicada em que se encontrava a esposa, providenciou para que os despojos sangrentos fossem levados à residência, com especial cuidado, a fim de que o quadro sinistro e doloroso não agravasse a moléstia de Alba Lucínia, na hipótese de suas melhoras, após a síncope prolongada.
Um correio célere foi despachado para Capua, chamando Caio Fabricius e sua mulher a Roma, imediatamente. 50 anos depois. Emanuel. Entre as preocupações mais acerbas, impossibilitado de comunicar o peso que lhe oprimia o coração a qualquer amigo, dadas as penosas circunstâncias familiares em jogo, o filho de Cneio vertia lágrimas dolorosas ao lado da esposa entre a vida e a morte, enquanto Márcia assumia a direção de todos os protocolos sociais, em sua residência para atender a quantos visitavam os despojos dos dois desaparecidos. Alba Lucínia despertara e, contudo, vagava-lhe no olhar uma expressão de alinhamento do mundo. Pronunciava palavras ininteligíveis, que Elvídio Lucius daria vida para compreender. Percebia-se que ela perdera a razão para sempre. Além disso, as síncopes renovavam-se periodicamente, como se as células cerebrais, à pressão de uma força incoercível, rebentassem, vagarosamente, uma por uma. Obedecendo aos imperativos da situação, o tribuno expediu ordens para que os funerais do sogro e do irmão adotivo se efetuassem com a celeridade possível, tanto assim, que, antes de uma semana, chegavam, da campanha, Elvídia e o esposo, sem alcançarem as cerimônias fúnebres, e penetrando no lar paterno tão somente para se ajoelharem à cabeceira de Alba Lucínia que, desde a véspera, entrara em dolorosa agonia. A presença dos filhos constituiu para o tribuno um suave consolo, mas, ao seu espírito dilacerado figurava-se não haver consolação bastante, no mundo, para o coração humilhado e ferido. Tocado nas fibras mais sensíveis, via agonizar a esposa, lentamente, como se um sicário invisível lhe houvesse cravado no coração acerado punhal. Diante da morte, cessavam todos os seus poderes, todas as suas dedicações carinhosas. Submerso num oceano de lágrimas, guardando entre as suas as mãos frias da companheira, Elvídio Lucius não abandonou o aposento, nem mesmo para atender ao apelo dos filhos recém-chegados. Pressentindo que a morte lhe arrebataria em breve a esposa idolatrada, conservava-se à sua cabeceira, dominado pelas meditações mais atrozes. De quando em quando, emergia do abismo de suas reflexões, exclamando amargamente como se guardasse a convicção de que era ouvido pela moribunda: Lucínia, pois também tu me abandonas? Desperta, ilumina de novo a minha soledade. Se te ofendi alguma vez, perdoa-me. Mas não fiz que te amar muito. Vamos. Atende. Eu vencerei a morte para te guardar em meus braços. Lutarei contra todos. Junto de ti, terei forças para viver reparando os erros do passado, mas que farei sozinho e abandonado se partires para o mistério? Deuses do céu, não bastariam as ruínas do meu lar, os destroços de minha felicidade doméstica para me redimir aos vossos olhos. Tende compaixão do meu ser desventurado. Que fiz para pagar tão pesado tributo? E contemplando o céu, como se estivesse vislumbrando os numes que presidem aos destinos humanos, apontava a esposa agonizante, redizendo em voz abafada e dolorida: Deuses do bem, conservai-lhe a vida. 50 anos depois. Emanuel. Entretanto, como se as suas rogativas morressem apagadas diante de uma esfinge, Alba Lucínia desprendia-se do mundo com uma lágrima silenciosa, ao amanhecer, enquanto os clarões rubros do sol tingiam as primeiras nuvens do céu romano, ao caricioso despontar da aurora. Percebendo-lhe o derradeiro suspiro, Elvídio Lucius em si mesmou-se numa tristeza indizível. Nos olhos agora secos e esquisitos, perpassava uma expressão de revolta contra todas as divindades a seu ver insensíveis aos seus padecimentos e apelos desesperados. A residência do tribuno cobriu-se, então, de crepes negros, enquanto a sua silhueta agoniada permanecia junto à urna magnífica que encerrava os despojos da companheira, qual sentinela que se houvera petrificado em desespero. Enérgico e impassível, respondia aos apelos afetuosos dos amigos com monossílabos amargos, enquanto Caio, Elvídia e a bondosa Márcia faziam as honras da casa. Após uma semana de homenagens da sociedade romana, efetuou-se o funeral da inditosa senhora, que tombara, qual ave ferida, no seu profundo amor materno, enquanto o marido, curtindo a mais angustiosa soledade, se sentia desamparado e ferido para sempre.
Amargurada e silenciosa, Atéria permanecera na casa, até o instante em que os carros mortuários acompanharam Alba Lucínia às sombras do sepulcro. Impressionada com as tragédias que a sua revelação havia desfechado dentro daquele lar outrora tão feliz, sentiu-se humilhada no mais íntimo do coração. Muitas vezes, nas horas terríveis da agonia da ex-patroa, dirigira o olhar súplice ao tribuno, a fim de verificar se lhe perdoara, de modo a tranquilizar a consciência abatida. Elvídio Lúcius parecia não vê-la, indiferente à sua presença e à sua vida. Experimentando sinistro remorso, Atéria abandonou a casa de Elvídio, onde se sentia como verme asqueroso, tal a angústia dos seus tristes pensamentos na dolorosa noite caída sobre a casa do tribuno, após o funeral. Fazia frio. As sombras noturnas eram espessas, impenetráveis como as